Meus irmãos, nós vamos prosseguir com a nossa série de mensagens no Evangelho de Mateus. Nós estamos focando nas metáforas de Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 13, versículo 14, nós pregamos em semanas anteriores, falando sobre o sal da terra, a luz do mundo. Mateus capítulo 7, em Mateus capítulo 6 não tem nenhuma metáfora. O discurso de Cristo no Sermão do Monte, ele fala sobre a oração do Pai Nosso, fala sobre oração, fala sobre jejum, fala sobre o verdadeiro tesouro, fala sobre ansiedade. Um texto interessantíssimo, maravilhoso. No capítulo 7, ele volta a fazer algumas metáforas, estabelecendo essas comparações. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. E nós vamos tentar trabalhar esse texto. Se não for possível, dividiremos a segunda parte para a próxima semana, sem nenhum problema. A partir do versículo 1, o texto nos diz o seguinte: não julgueis, para que não sejais julgados. Pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita. Expressão que Cristo repetiu algumas vezes com algumas pessoas. E ele está dizendo que as pessoas que agem dessa forma são hipócritas. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Amém? Nós vamos pensar nesse texto com atenção mais voltada, especialmente a partir do versículo 3. O texto fala de argueiro, de trave. O texto fala sobre julgamentos precipitados contra A ou contra B. E no versículo 6, ele já muda um pouco de assunto e passa a falar de cães, porcos, pérolas. Os irmãos percebem que o discurso de Cristo era um discurso que ele utilizava todos os recursos linguísticos da época para ensinar a sua mensagem. E as pessoas entendiam algumas coisas, nem todos entendiam tudo. Havia, por exemplo, algumas parábolas que os discípulos também não conseguiam entender, e às vezes voltavam em particular, nós vemos isso em Mateus capítulo 13, para pedir orientação, o que é que isso significa. Os evangelhos de Cristo estão cheios de parábolas e metáforas. No próprio capítulo 7 que nós estamos lendo, paramos aqui no versículo 6, mas o próprio capítulo 7 está recheado de parábolas, de metáforas, digo melhor.
Veja, por exemplo, o versículo 13. Ele fala da porta estreita e da porta larga. É outra pregação que faremos nos próximos domingos, se Deus permitir. Veja no versículo 15. Ele fala de pessoas que estão disfarçadas de ovelhas, mas são lobos roubadores. É outra mensagem que faremos nos próximos domingos. Veja no versículo 17, quando ele fala sobre árvore e frutos. Tudo tem um sentido, e ele está se apropriando dessa expressão bem simples da sociedade rurícola para ensinar aos seus discípulos lições extraordinárias. Veja o versículo 24, quando ele fala sobre duas casas, o 24, 25, 26. Uma casa edificada sobre a rocha, uma casa edificada sobre a areia. São metáforas, são figuras de linguagem, são ensinos dele, extraídos a partir dessas expressões peculiares de sua época. Na Palestina havia pessoas que construíam casas em cima de rochas e havia pessoas que construíam casas em cima da areia. Tinha portas mais largas e tinha portas mais estreitas. Tinha árvores que produziam bons frutos, tinham árvores que não produziam bons frutos. Tinha pessoas que estavam com uma trave no olho e queriam corrigir quem tinha um simples argueiro. E é aqui que nós vamos dialogar um pouco em nome de Jesus. Amém? Estamos falando de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Estamos falando de Jesus Cristo, o Salvador da nossa alma. Estamos falando de Jesus Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida eterna. Estamos falando de Cristo, aquele que está assentado à destra do Pai Todo-Poderoso e, ao mesmo tempo, está em nossa reunião. Amém? Hoje, inclusive, é dia da Santa Ceia e nós cremos, por meio dessa comunhão entre irmãos e com o Senhor, na presença real de Cristo em nosso meio. Cristo teve um ministério de pouco mais de 3 anos. E ao longo desses 3 anos e meses, ele curou enfermos, ele ressuscitou mortos, ele expulsou demônios e ele ensinou a palavra de Deus. O Sermão do Monte, esse onde o capítulo 7 de Mateus está inserido, é revolucionário, porque ele nos traz lições de cidadania do reino de Deus. Cristo estabeleceu o reino de Deus, e é como se ele dissesse assim: esta é a constituição do reino. Vou ensinar a vocês como se deve viver espiritualmente e como se deve viver entre os homens desta terra. No versículo 3 e versículo 4, ele faz uma comparação que chega a ser uma hipérbole. Ele fala de um argueiro e fala de uma trave, ou uma viga de construção. Será que alguém consegue colocar uma viga de construção no olho? Uma madeira forte, grande, larga, usada para construções dentro do olho? Não. A linguagem aqui realmente está beirando a uma hipérbole. Mas Cristo,
era especialista no uso dos recursos linguísticos para ensinar e repreender. O texto é simples e não é difícil interpretar essa mensagem de Cristo. Jesus está dizendo assim para mim: Jorge, tu estás com um pedaço de madeira de 3 metros de tamanho dentro do teu olho e tu queres corrigir uma pessoa que está com um pequeno cisco de 2 milímetros dentro do olho. Argueiro e trave, em linhas gerais, seria isso. Será que é possível colocar uma grande trave dentro do olho? Não. Mas simplesmente a grande trave vai obstruir toda a visão. Alguém aqui já fez cirurgia oftalmológica? Fez agora há pouco, e no Rio de Janeiro. Deus te abençoe, nós oramos por ti. E tu voltaste em paz, graças a Deus, enxergando bem, louvado seja Deus. Agora, o oftalmologista que te operou era cego? Já pensou, se você fosse para a sala de cirurgia, mais alguém aqui já fez alguma cirurgia de olhos? Já fez, Deus te abençoe. Você conheceu o médico antes da cirurgia? Conversou com ele? Já pensou se você fosse para a sala de cirurgia e descobrisse que o médico estava com os 2 olhos tampados? Doutor, o que é isso, pelo amor de Deus? Como é que vai me operar sem enxergar? Como é que o senhor, sem ver direito, vai tirar o meu defeito? Consegue? Consegue não. Jesus está dizendo isso para os seus servos, para os seus fiéis. Resolva primeiro o seu problema para poder resolver o problema dos outros. Resolva primeiro o seu problema para poder ajudar os outros. Cristo está nos dando aqui uma grande lição para que nós pensemos primeiro em nós mesmos e depois no outro. O meu problema é grande, o teu é pequeno. Mas eu me arvoro o direito de te criticar e te julgar. Nós somos assim, irmãos. Natureza caída. Nós temos dificuldade muitas vezes de enxergar a nossa própria culpa, nosso próprio erro. Nós carregamos, como pecadores que somos, a síndrome de Adão e Eva. Vocês conhecem? Vocês lembram? Jeová chegou lá no Éden e com a voz de Deus ecoando no jardim, Adão e Eva sumiram para se esconder. O Senhor pergunta: o que foi que houve, Adão? Ele podia ter dito assim: Senhor, me perdoe, eu te desobedeci, me desculpe, me purifique, me liberte. Podia? Ou não? Podia. Foi isso que ele disse, Natiele? Não. Ele disse: olha, Senhor, a mulher que tu me destes, ele botou a culpa em Eva e em Deus. Em outras palavras, Senhor,
culpa é tua. Tu me desse essa mulher que me botou no mau caminho. Aí Deus se volta para Eva. Eva, o que é que Eva faz? A serpente me enganou. É a síndrome de Adão e Eva. Nós temos dificuldades de reconhecer nosso próprio erro, mas nós temos uma facilidade de apontar os erros dos outros. Aí Jesus vem e corrige essa distorção, que é uma distorção. Você está com a sua visão prejudicada. Você não está enxergando bem. Existe uma trave, uma viga dentro dos seus olhos. O problema é grande. Resolva primeiro o seu problema, antes de querer resolver o problema do outro. Ou, falando numa linguagem bem popular, bem simples, cuide da sua vida. Nós estamos cercados de pessoas que nos julgam, nos criticam, muitas vezes nos caluniam, nos difamam e nos injuriam. Cercados. Agora, uma pessoa que chega perto de você para lhe ajudar a pagar a sua conta, está difícil. Que chega perto de você para lhe dar um abraço e lhe levar no médico quando você precisa, está difícil. Para estender a sua mão e lhe abençoar, lhe dando apoio em momentos difíceis da sua existência, está difícil. Agora, para olhar o defeito alheio, assim, ó, assim, ó, assim, ó. E sabe onde tem esse problema também, irmãos? Infelizmente, dentro das igrejas. Jesus está dizendo, corrija primeiro o seu olho. Raciocine comigo. A questão aqui é muito simples. Eu tenho uma trave de 3 metros dentro do meu olho. Eu consigo enxergar? Não. Mas eu consigo enxergar, consigo ver o cisco no olho de Josias. Observe como a minha visão está distorcida. Nós vamos daqui a pouquinho participar da Santa Ceia. Aí o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, examine-se, pois o homem a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Tem um filósofo antigo que já dizia, conhece-te a ti mesmo. Essa análise, essa autoanálise, essa visão introspectiva, esse olhar para dentro, deve ser feito por cada um de nós a cada dia. Parou o texto aí? Não, o texto não para aí. Põe lá, meu filho, Mateus capítulo 7, versículo 3. Acompanhe comigo essa leitura, porque o texto não para aí. Jesus diz assim, por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Você não corrige o seu erro e quer apontar o erro do outro. Vocês se lembram daquela mulher adúltera que ia ser apedrejada? Que trouxeram aquela mulher adúltera diante de Jesus Cristo
E agora, Senhor, nós pegamos essa mulher em adultério. E de acordo com a nossa lei, essa mulher deve ser apedrejada. O que é que tu mandas que nós façamos? Eles pegaram aquela mulher cometendo um pecado grave. Só que eles também eram pecadores. Jesus Cristo olha para aquele público, para aquela quantidade de homens, alguns deles talvez já com pedras na mão, e diz assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Simplesmente, as pedras foram jogadas para o chão, aqueles homens foram embora, Cristo ficou sozinho com aquela mulher, e ele disse para ela: eu não te condeno, agora vai-te e não peques mais. Aqueles homens, segundo a lei antiga, poderiam até imaginar e pensar que estariam no exercício do seu direito. Mas Cristo está introduzindo aqui uma reflexão, dizendo: antes de resolver o problema alheio, resolva o seu problema. Todos nós somos pecadores, sim ou não? Todos nós temos defeitos, sim ou não? Todos nós temos culpa diante de Deus, sim ou não? Então, antes de olhar para a vida de A e de B, olhe para a sua própria vida. Mas ele não para aqui. Observe. Prossiga, meu filho. Ele diz assim: hipócrita. Expressão até pesada. Hipócrita. Você tem que primeiro tirar a trave do seu olho, tem que passar a enxergar claramente, e depois que você tirar a trave do seu olho, depois que você estiver enxergando claramente, você vai ajudar o seu irmão a tirar o argueiro. Percebe que o texto fala de comunhão entre irmãos para ajudar a resolver um problema. O texto não está falando apenas em evitar o julgamento temerário, não. Mas o texto, na sua amplidão, nos diz que depois que nós resolvermos o nosso problema, nós precisamos ajudar o outro a resolver o seu problema. Cuida de ti mesmo em primeiro lugar e depois cuida do teu irmão. Alguém aqui já andou de avião? E cada vez que você entra no avião, você recebe orientações passadas pela aeromoça, vem aquela voz do comandante em português, em inglês, com orientações. E tem algumas orientações básicas para quaisquer momentos assim de ocorrências mais graves, de turbulências mais severas. Existe a possibilidade, se a cabine do avião for descompressada, máscaras de gás caírem. Graças a Deus eu só vi isso em filme. Eu nunca tive essa experiência em nenhuma viagem, graças a Deus. Mas a orientação que eles passam para todos os viajantes é: nesse instante, nesse momento, máscara caindo, controle suas emoções, controle sua tensão, cuide
primeiro de você coloque a sua máscara e depois ajude criança, idoso, parente ou quem estiver do seu lado. Porque você só consegue ajudar alguém se você estiver bem. Você só consegue, entre aspas, salvar alguém se você estiver bem. Alguém aqui já tentou? Alguém aqui já teve uma experiência de tentar resgatar alguém que estava morrendo afogado? Não é uma experiência fácil. Requer muita técnica e cautela, porque senão morrem os dois. Para que eu lhe ajude, em primeiro lugar, eu preciso estar bem. O texto me diz isso. Você primeiro vai tirar a trave, a viga que está obstruindo a sua visão espiritual, que está prejudicando a sua vida espiritual, que está prejudicando a sua comunhão com Deus. Primeiro você tira essa trave, para depois ajudar o seu irmão a retirar aquele pequeno incômodo no olho. Um cisco no olho incomoda? Incomoda. Alguém já lhe ajudou alguma vez a tirar um cisco no olho? Às vezes, dependendo da situação, você mesmo consegue. Às vezes você consegue com um colírio. E às vezes só consegue no hospital. Já aconteceu de ter que ir alguém para a UPA para resolver esse incômodo. E ali, com muita cautela, com muito cuidado, na UPA ou no hospital, ou no pronto-socorro, seja lá onde for, enfermeiro ou enfermeira, com cuidado, com algodão, com a pinça, consegue retirar aquele incômodo, aquele corpo estranho. E a pessoa, depois disso, respira aliviado. Jesus está dizendo: resolve o teu problema e ajuda o teu irmão. Gálatas capítulo 6, versículo 2, me ensina isto. Me ensina que eu preciso levar a carga do irmão que está ao meu lado. Quer projetar esse texto aí, meu filho? É ajudando. É pegando no peso com o outro, é tirando o cisco que está no olho, é fazendo o outro voltar a enxergar normalmente, mas para isso, precisa também que o outro aceite ajuda. Como é que diz o texto? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Eu consigo tirar um cisco do seu olho se você não deixar? Contra a sua vontade? Não consigo. Você precisa chegar perto de mim, eu chegar perto de você, olhar no seu olho, eu já resolvi o meu problema, eu já tirei a trave do meu olho, e eu chegar perto de você e lhe ajudar a tirar o cisco do seu olho. Mas para isso é necessário que nós estejamos próximos e com relação de confiança. Vida espiritual é isso. A vida espiritual nos impõe essa relação de aproximação e de confiança, de reciprocidade, de ajuda, de auxílio mútuos, até ao ponto, como diz Tiago, capítulo 5, versículo 16, confessais os vossos pecados uns aos outros. Põe aí na tela, por favor. Tiago 5,16. É pecado, é trave, é argueiro. Vamos tirar a trave, vamos tirar o argueiro. E dentro dessa relação de confiança,
e de vida espiritual. Aí Tiago nos diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Confessai os vossos pecados, levai as cargas uns dos outros, retira a trave, ajuda a retirar o argueiro. Isso fala muito mais do que mera crítica, fala muito mais em auxílio mútuo, em ajuda. Ajude quem precisa. E se necessário for, confessai os vossos pecados uns aos outros. A dificuldade que nós podemos ter nessa área é que nós precisamos, de fato, ter confiança na pessoa com quem nós estamos interagindo. Eu tenho um argueiro no meu olho e eu posso dizer para a nossa irmã Josi do meu argueiro no olho. Agora, a irmã Josi tem que ter o compromisso de me ajudar, de orar comigo e por mim, mas ao mesmo tempo preservar a nossa relação de confiança. Até porque, irmãos, o nosso linguajar, a nossa língua precisa de autocontrole. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Próxima semana, prosseguiremos com as outras metáforas de Cristo, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos ilumine e que nós possamos, ao longo da nossa caminhada, ao longo dos nossos dias, viver olhando para Cristo sem trave e sem argueiro, para que a nossa visão espiritual não seja ofuscada, obnubilada, para que não haja prejuízo em nossa visão, nem para Cristo, nem para os irmãos. Que nós possamos nos preocupar em ajudar muito mais do que em julgar e criticar. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.